Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Suzy, tenho 38 anos, sou casada há 3 anos. E hoje eu quero contar, né, depois de muitas pessoas terem me incentivado a gravar esse vídeo contando o porquê, quando aconteceu a ideia de vir para Portugal, por que nós viemos para Portugal, eu e meu marido, e se tinha algum motivo específico, assim, né, o que motivou a gente a vir para cá. Bom, quando aconteceu, surgiu a ideia, apesar de que desde que eu conheço meu marido, ele sempre falava que tinha vontade de morar fora do país e tudo, mas no começo isso era uma coisa que ficava assim, só no falar, não tinha nada muito concreto. Eu achei que, assim como milhares de outras pessoas que também têm vontade de sair do Brasil, mas nunca saem, também era o caso dele, então não levei isso nunca muito a sério. Mas gente, tem barulho porque eu tô em casa e aqui, por mais que eu esteja com a janela fechada, tem barulho da rua, tá? Então peço desculpas por isso. Mas voltando, nós já estávamos casados há um ano, morando juntos, na verdade, depois de um ano que a gente casou no papel. Mas ele já tinha, né? A gente já sabia que ele tinha direito à cidadania italiana e ele já falava de tirar, já tinha entrado até com uma assessoria, né? Já tinha falado com uma empresa para assessorá-lo a tirar esse documento. Então eu tava assim, vai tirar a cidadania, é um processo que demora e tal. Mas em 2022, ele entrou o ano falando de mudar. Não, a gente vai para outro país e porque Brasil não dá mais, não sei o quê. E eu nunca fui essa brasileira. Eu sempre dei muito valor no meu país, eu sempre gostei muito. E não que quem saia do país não dê valor, mas a gente sabe que tem muita gente que reclama de muitas coisas, né? Como era o caso do meu marido. E não era o meu, nem de longe, assim. Eu nunca pensei em morar fora. Na verdade, dentro do meu pensamento, da minha realidade, não era nem meu pensamento viajar para conhecer fora do Brasil, né? Porque o Brasil é imenso, tem tantas coisas para conhecer e também não achei que isso fosse possível. Mas, em conjunto com essa vontade dele de morar fora do Brasil, eu estava tendo uma grande vontade de mudar muitas coisas na minha vida. Eu morava em Curitiba quando nós nos casamos, né? Ele me conheceu em Curitiba, ele é de São Paulo, mas nós nos conhecemos na minha cidade. E eu já tinha, engraçado que quando eu conheci ele, eu já tinha uma vontade, eu já tava com uma vontade de revolucionar muita coisa, já tinha muitas coisas na minha realidade assim que eu não tava gostando. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas parece que Curitiba tava pequeno pra mim. É, a convivência com as pessoas ao meu redor já não era mais a mesma, eu já não sentia muito prazer em muitas coisas ali. E isso não tem nada a ver com a minha família. Não é a minha família que estava errada em alguma coisa, ou os meus amigos, não. Era alguma coisa em mim, sabe? Eu precisava mudar, eu estava com vontade de viver outras coisas, mas eu não sabia direito o que. E nessa época que ele começou com essa situação de mudar, 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 eu já tinha convencido ele de que a gente mudaria de Curitiba e tal, e eu queria muito ir para São Paulo, porque eu sempre gostei muito de São Paulo, eu vivi minha infância lá. E aí ele ficou meio assim com essa ideia, tanto que a gente até mudou para Campinas, mas em Campinas eu fiquei muito feliz, mas isso nele não encaixou, ele queria sair de lá e queria mudar, e era para Portugal. Porque, Portugal fala a mesma língua, né? Nós não falamos outro idioma até o momento, a gente vai começar a estudar. Mas então, Portugal era assim, e ele não pensava Portugal com a realidade que é aqui. E uma coisa que eu falo, gente, o que eu vou contar pra vocês, ou qualquer coisa que eu venha contar ainda futuramente, é a minha experiência. Cada pessoa aqui vive uma experiência. Eu conheço pessoas que vieram pra cá e que estão aqui há, sei lá, 5, 6 anos e que detestam Portugal. E eu conheço pessoas que estão aqui o mesmo tempo, né, a mesma quantidade de tempo e que adora, né? Então, é muita experiência de cada um, o que cada um viveu, o quanto cada um se esforçou para que o lugar também ficasse bom, porque o lugar tem muito a ver com a nossa energia, né?
com aquilo que a gente faz, das possibilidades, oportunidades e também das não oportunidades. E então, cada pessoa tem uma vivência e não existe, isso é o certo ou isso é o errado. Existe a experiência de cada um e como cada pessoa encara isso, né? Então, quando ele bateu o pé e queria vir, e ele estava irredutível nessa ideia, e eu estava tentando ainda enrolar ele um pouco pra tirar a cidadania primeiro, porque eu queria vir com a documentação e tudo. Na verdade, eu tava enrolando ele pra ele desistir da ideia, né? Não era bem vir depois da cidadania. Mas eu tava enrolando ele pra ele desistir da ideia. Só que não teve jeito. Ele falou, não, vai demorar ainda, porque o processo é realmente demorado. Então nós vamos. E aí eu fiquei ainda, a gente deu uma brigada feia por causa disso. E aí eu pensei, só que dentro de mim a vontade de sair de lá era muito grande, muito grande. Eu queria muito mudar, sabe? Eu queria viver outras coisas, eu queria outras oportunidades, conhecer coisas novas e eu não sei, alguma coisa dentro de mim naquela época gritava pra, por algo que eu não sei explicar o que era, sabe? Eu não cabia mais ali onde eu tava. E aí eu falei, tá bom, então vamos. Isso foi iniciozinho de 2022. Acho que final de janeiro, início de fevereiro, não me lembro direito, mas eu sei que era bem o início do ano. Em março nós casamos no papel. E aí, porque para eu ter direito à cidadania, depois de tudo, né, a advogada orientou a gente a casar no papel. Então tá, casamos e começamos a juntar dinheiro, trabalhar para juntar grana para vir para Portugal. E eu comecei a pesquisar muita coisa, ver muito vídeo. Só que assim, na internet tem muitos vídeos que falam coisas incríveis e assim, nem de todos são mentiras, tá? Só que tem muitas coisas que fazem você ficar com uma certa ilusão de muita coisa. Portugal tem muita oportunidade de trabalho. Até tem, se você estiver disposta ou disposto, né, a trabalhar em restauração, que é a área de restaurantes aqui, só que trabalha-se muito, muito, muito. Em alguns lugares, não sei se todos, mas assim, alguns lugares tem até um pouco de exploração, fábrica, enfim, e alguns outros subempregos, né? Então, isso é uma coisa que quando você se depara com a realidade daqui de Portugal, que você começa a ver mesmo a real, não é aquela Europa que a gente imagina. Só que eu pesquisava muito e eu sabia dessa realidade. E sabia principalmente que Portugal é um dos países mais pobres da Europa. E na época o meu marido ele trabalhava com Uber e ganhava muito bem, né? Principalmente quando nós mudamos ali para Campinas, ele tirava muito bem, né? Não vou falar aqui de valores. E aí eu falava para ele, o que você vai fazer com 700 euros lá, né? Que é mais ou menos o salário mínimo, que você não faz aqui com um valor muito superior. Aí, não, porque a moeda do Brasil não vale nada, porque não sei o quê. E ficou nessa. Tudo no Brasil era ruim, Europa era bom, né? E eu percebi que ele não falava nem Portugal, ele falava Europa. E aí, gente, assim, Europa não é composta só de Portugal, né? Tem muitos outros países que têm um salário mínimo maior, que tem outras condições de vida. E Portugal não tem tudo isso, né? Então, ele veio com muita ilusão. Ele veio achando que era tudo 100% legal, sabe? E aí eu falei, bom, eu trabalho com estética, né? Já trabalho com estética há muito tempo. Ainda nessa época que a gente estava nessa preparação, fiz mais alguns cursos para me aperfeiçoar e vir trabalhar aqui com isso. Então, quando nós viemos pra cá, eu tava segura de que eu arrumaria alguma coisa na minha área. E ele não tinha pesquisado se ele ia conseguir trabalhar com Uber aqui, como que funcionaria. E ele tem experiência na área logística, mas eu sabia que ia ser um pouco mais difícil para ele. Quando nós chegamos no aeroporto aqui, dia 17 de agosto de 2022, eu percebi assim, a gente estava muito cansado, porque é uma viagem longa. E
eu lembro que ele tava assim muito encantado com muitas coisas, até o jeito do aeroporto, ele tava muito assim, sabe? Ai, chegamos na Europa, né? Nós viemos como turista. A nossa imigração foi tranquila, não teve nada assim de especial, nem fila muito grande tinha. Parece que era pra gente entrar mesmo, sabe? Tudo deu certo. Tanto que até um adendo aqui que eu vou fazer, quando nós decidimos vir até o dia da gente chegar aqui, eu tinha conversado com Deus e falei assim: olha, Deus, por favor, se for pra não ser, pra gente não ir, pra gente desistir disso, faz alguma coisa dar errado. Porque assim, nós não tínhamos nem passaporte, a gente não tinha nada. E a gente também não tinha uma grande quantidade de dinheiro, e mesmo a gente trabalhando muito, a gente não ia trazer muita grana pra cá. E aí aconteceu que tudo fluiu tão rápido. O passaporte saiu antes da data, não teve nenhum impedimento. A gente conseguiu dinheiro, mais até do que a gente pensou que ia conseguir. Tudo deu muito certo, tudo fluiu. Eu entendi, falei, bom, é pra ir mesmo. Chegando aqui, né, no aeroporto em Lisboa, pra gente passar, todo mundo falava horrores, né? E não que seja mentira, tem muita gente que se ferra chegando ali, porque falou coisa errada, gaguejou, porque não estava bem preparado, porque não trouxe uma quantidade de dinheiro como turista, assim, legal, né? Que tem uma quantidade X lá para trazer. E aí passamos muito rápido. Não tinha fila, não tinha nada. A pessoa que estava ali também para pegar o nosso passaporte e tudo liberou a gente rápido. Enfim, passamos. E aí eu vi assim que ele estava muito encantado com tudo, né? O meu marido. Tava muito feliz e tal. E, gente, eu nem nunca falei isso pra ele, assim, ele vai descobrir agora. Mas naquele dia que nós chegamos, eu fiz de conta que eu tinha gostado. Eu fiz de conta que eu tava muito feliz, eu não tava. Eu tava com medo, sabe? Eu tava assim, com incerteza de tudo. Eu, em nenhum momento eu tive ilusão, assim, que ia ser fácil, sabe? Eu sei que muitas pessoas também não têm essa ilusão, assim como tem pessoas que têm, mas eu tava, assim, era só mais um lugar, sabe? Eu não tinha essa ilusão de que, ai, Europa isso, Europa aquilo. Não, é mais um país com suas qualidades e os seus defeitos. E ele tava muito feliz. Não, porque agora, não sei o que, o começo de uma nova vida e tal, tal, tal. Realmente é o começo de uma nova vida, só que não é essa coisa, né? Tão tão linda assim. Ele imaginava, eu brinco com ele hoje, né? Porque hoje o pior já passou. Eu tô aqui há 1 ano e 3 meses agora. Exatamente hoje faz 1 ano e 3 meses que nós estamos aqui. Então, eu brinco com ele, assim, que ele imaginava que era assim, como nos filmes, né? Nos filmes de Hollywood, não era nem os filmes europeus. É o povo de sobretudo, no frio, com um copo de café na mão, entrando num táxi. Tipo isso, sabe? O mundo perfeito. E tá muito longe disso, gente, muito longe. Aí a gente almoçou no aeroporto, ficamos esperando a nossa conexão para vir pro Porto, porque era a nossa primeira. Era o nosso destino, né? A gente tinha já comprado passagem para isso. E eu, nesse meio tempo, né, muitas vendo os vídeos e tudo que tem na internet falando de como é passar ali na imigração e tudo, eu fiz roteiro de turismo, pesquisei vários lugares, vários pontos turísticos daqui, o porquê que eu gostaria de conhecer tais lugares. E, enfim, fiz tudo que era necessário fazer. E ele também fez muitas coisas para dar tudo certo da gente passar, pastinha com documento, tudo que ele é muitíssimo organizado nesses pontos. Enfim, viemos, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é assim, gente, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um motivo. O meu motivo hoje, né, eu sei que muitas pessoas, principalmente algumas mulheres, vão julgar e vão dizer, ai, você não queria, foi atrás por causa de um homem, e não sei o quê. E olha, eu não acho que é isso. Eu acho que sim, vim com o meu marido, né? Não é um homem que eu achei na rua assim aleatoriamente, né? Peguei ele e ó, vamos para Portugal. Não é assim. É o meu marido, decidi construir uma vida com ele e espero que isso seja para sempre, né? Se for a vontade de Deus, será. Mas mais do que isso, mais do que a vontade do meu marido, era a minha vontade, ainda que eu não soubesse exatamente que vontade era essa, de me
reconstruir, de me desconstruir, de desconstruir aquela Suzy que eu era e me reconstruir aqui num lugar onde, apesar do pouco tempo que eu tô aqui, já parece a minha casa, sabe? É muito louco isso, é muito, muito doido. Eu sinto assim que é aqui que eu tenho que estar, sabe? E eu sempre tive uma vontade de me desenvolver mais espiritualmente, de desenvolver mais um autoconhecimento, e não sei porque eu não busquei por essa oportunidade no Brasil. Mas aqui isso aflorou em mim de uma maneira tão grande e é impressionante como Deus tem trazido pessoas que vão me ajudar nessa jornada, sabe? Então eu sinto isso aqui. Bom, para não ficar muito longo, né, o meu primeiro vídeo aqui, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, mas podem perguntar mais coisas aí nos comentários. Se puderem me ajudar, curtir, comentar, isso realmente me ajuda. Eu quero contar mais da minha experiência aqui para vocês. Tem muitas coisas para contar sobre os lugares que a gente morou quando a gente chegou aqui. A gente morou em quarto, moramos, gente, em cada lugar. Como a gente conseguiu o apartamento que hoje eu moro, que é esse apartamento que eu tô aqui, que graças a Deus, apesar de pequenininho, né, aqui a gente chama de T0, no Brasil é uma kitnet ou um estúdio. Mas graças a Deus é um lugar bonito, gostoso de morar, a gente mora num bairro bom, muito seguro, né? A questão de segurança aqui em Portugal não dá pra reclamar. Poucas coisas, eu hoje eu sou suspeita assim pra falar de Portugal, porque eu amo isso aqui, amo. Apesar dos perrengues todos que nós passamos, e eu sei que ainda virão muitos desafios, mas eu amo Portugal, amo mesmo. Amo as pessoas, eu encontrei... até me emociono de falar, mas eu encontrei tanta gente boa aqui, tantas pessoas que me deram força. Hoje eu tenho aqui um gabinete de estética, né, um gabinete que é meu. Eu arrendo, né? Eu alugo uma sala e fiz dali o meu gabinete. Ele já tá aberto há 1 ano e 1 mês. E nossa, tô muito feliz. Né? E então, assim. Eu até corrigindo aqui, eu falei pra vocês que eu tô aqui 1 ano e 3 meses. Não, é 1 ano e 4 meses, porque a gente já tá em dezembro. Eu ainda tô com a minha cabeça em novembro. Mas não, é 1 ano e 4 meses. E tem muita história, muita coisa legal pra contar da minha realidade, como eu disse, né, do aquilo que eu vivo, do que meu marido vive, como que ele saiu dos trabalhos que ele fez aqui, ele chegou a trabalhar lavando banheiro de academia, né, ginásio aqui, academia aqui em Portugal se chama ginásio. Como foi complicado, gente, foi um percurso muito dolorido, ele quase entrou em depressão. Como eu fiz para abrir o meu gabinete de estética, como eu fui conseguindo angariar clientes e como que eu lido com essas clientes, se eu atendo mais portuguesa ou mais brasileira, tem muita coisa para contar. Mas eu quero terminar esse vídeo dizendo para vocês que na nossa história, na minha história do meu marido, valeu a pena. Eu acho que por mais que eu tenha passado muitas dificuldades, muitos desafios aqui, eu hoje me conheço muito mais. Eu me considero muito mais forte do que a Suzy que saiu do Brasil. Tenho um puto orgulho de mim, assim, sabe? Um orgulho imenso de mim, da trajetória que nós fizemos aqui, da força que eu nem sabia que eu tinha. E eu acho que o lance é esse, sabe? Nós conseguimos nos descobrir e redescobrir dia a dia. Acho que todo mundo tem essa capacidade, isso não é um dom meu. Acho que todo mundo tem essa capacidade, essa força. Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Agradeço por me ouvirem até aqui. Um beijo, bom fim de semana.